Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, irmãos, a gente parou nesse trecho, né, que o irmão leu aí, e o Bruce Fake está comentando, do capítulo 19 a 32. Eu vou iniciar a leitura aqui, então. Os gentios não civilizados. Os pagãos estão sobre a sentença do julgamento divino. Como Deus não julga injustamente, Paulo prossegue dando a razão pela qual os pagãos, o mundo pagão, estão sob a sentença do julgamento divino. Simplificando, eles ignoraram a revelação de Deus na criação. Capítulo 1, 19 a 20. O mundo pagão está sob juízo, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O contexto aqui mostra que Paulo está se referindo àqueles que não são alcançados pelo Evangelho de Cristo e, portanto, nada sabem sobre a obra consumada de Cristo na cruz. Deus seria injusto em responsabilizar essas pessoas por não crerem no Evangelho de sua graça quando elas nunca o ouviram. Eles estão sob juízo por uma razão diferente. Eles ignoraram a revelação de Deus
que Deus lhes deu de si mesmo na criação. O uso de Paulo na palavra mundo, no versículo 20, é cosmos, no grego. Literalmente significa ordem. Isso indica que a criação tem um desenho ordenado, que vemos por toda parte, e, portanto, atesta a existência de um desenhista ordenado. Como a criação prova a existência de um Criador, Deus revelou-se claramente aos homens. O Salmo 19:1 declara: os céus manifestam a sua glória, a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Isto mostra que a criação tem uma voz. Ela está nos falando da glória de Deus. Ao olhar para a criação, não apenas para os céus, mas também a terra, todo homem e mulher honestos saberão que Deus existe. É uma revelação limitada de Deus. No entanto, é suficiente para fazer os homens responsáveis para com ele, com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Há três coisas principais que a criação nos ensina sobre Deus. Ele é todo-poderoso, Romanos 1:20, seu eterno poder, sua divindade. Olhando para o universo, toda pessoa sóbria concluirá que somente alguém com enorme poder poderia trazer à existência algo tão vasto. Ele é infinitamente sábio e inteligente. Salmo 147, versículo 4 a 5. Seu entendimento é infinito. Olhando para o universo, toda pessoa sóbria concluirá que apenas alguém com conhecimento surpreendente poderia projetar algo tão intrincado e fazê-lo funcionar tão perfeitamente. Ele é bom, Atos 14:17. E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Olhando para o cuidado que Deus tem para com suas criaturas, podemos concluir corretamente que ele é um bom Deus. Ocasionalmente, ele permite que catástrofes naturais, fome, doenças, etc., ocorram em lugares específicos por razões específicas. Mas, no quadro geral, tal não é a atividade normal de Deus para com suas criaturas. Se o irmão quiser comentar esse trecho. Só queria comentar o seguinte, né, que o versículo 20 aí de Romanos, que a gente leu, né, ele fala assim, sobre as coisas, né, da criação de Deus, e aí, na segunda parte do versículo, ele fala assim, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Se entendem e claramente se veem. Acho que na versão árabe, não sei se está assim, essa palavra claramente entendem, que foi lida aí, porque a minha aqui é corrigida. Reconhece, claramente se Reconhece? reconhece. Como é, Welton? Claramente se reconhece. É Se essa parte. reconhece, né? Claramente, mas o que eu queria destacar é a palavra claramente, né? Então, a palavra de Deus está dizendo que a natureza, a criação, claramente, né, fala, vamos dizer assim,
de, de que existe um Deus criador, claramente. E aí eu estava pensando aqui, né, que os evolucionistas, né, a teoria da evolução, ela está bem, assim, firmada, vamos dizer assim, na nossa sociedade, no mundo, né, de uma maneira assim tão assim certa, né, que assim eles colocam, né, sendo que se for realmente falar com um cientista, alguma coisa assim honesta, vamos dizer assim, né, na sua profissão, ele não vai dizer que é uma coisa certa, né, que é uma coisa que é uma coisa que não existe contestação nem nada disso. Mas você vê que como o mundo ele não quer reconhecer Deus, nem mesmo, primeiramente, né, na criação de todas as coisas, na criação de tudo e do homem, né, como eles não querem reconhecer, então eles criam uma outra, vamos dizer assim, história, entre aspas, né, para dizer como é que tudo surgiu, como de onde nós viemos, porque não querem reconhecer Deus como Criador. Né? No entanto, o que Paulo está falando aí, e nesse versículo de Romanos, é que a natureza e a criação, tudo que foi criado aí, tudo que a gente vê aí, os céus, a terra, né, a natureza, toda essa beleza, essa coisa tão perfeita, o cosmos, o universo, né, a sua organização, né, tudo isso demonstra claramente para o homem que existe um Deus que criou todas essas coisas, que essas coisas não vêm assim, não vêm do nada, né? Não vêm do acaso, não vêm de uma coisa aleatória, né? Como eles gostam de afirmar. Mas eu queria só falar isso porque é interessante aqui, né? Como aqui tem a própria palavra fala claramente, né? Claramente, ou seja, não é uma coisa que Deus fez para não deixar dúvida. Quando o homem não quer entender isso, ou não quer acreditar em Deus, então ele apenas nega. Então, ele nega como? Com outras justificativas, não, né? E até mesmo afirmando que Deus não existe. É isso aí. Marden, alô, tá me ouvindo? Oi, Dal, pode falar. É até interessante isso aí que o irmão tá falando. Volte um pouco aí, que lá no comecinho, é, aqui o mundo pagão está sob o juízo. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Mas aí o contexto aqui mostra que Paulo está se referindo àqueles que não são alcançados pelo Evangelho de Cristo, portanto, nada sabem sobre a obra consumada de Cristo na cruz. E interessante que aí, quando o irmão está falando, estava pensando aqui, né, que Deus deixa muito, muito claro, realmente, como está falando a palavra, o testemunho da criação, até para aqueles que são, vamos dizer assim, são poucos cultos, né? Eles não têm uma tecnologia avançada, mas ainda assim não precisa dessa tecnologia para sondar a criação de Deus. A criação de Deus ela fica bem estampada
para todos esses homens aí. E como o irmão está falando, né, ficar bem visível. Hoje os homens têm muita tecnologia, a ciência tem muitos artifícios, né, que pode chegar além do alcance, vamos dizer, de uma tribo de índio, que eles podem ver olhando para o céu. E então não há realmente desculpa para saberem que realmente existe uma pessoa sábia e poderosa que fez tudo isso e ordenou tudo isso aí. Se vamos dizer assim, se pessoas com pouco entendimento assim de tecnologia, sem recursos, eles olhando para a criação, eles conseguem perceber que há Deus. Quanto mais esses de hoje, cientistas, né, bem equipados, eles podem perceber muito melhor. Se tornam cada vez mais indesculpáveis. Mas é isso aí. Eu vi um documentário uma vez de um cientista. Ele professa crer, né, em Deus. Não sei se é a profissão cristã, né, a mesma profissão cristã, mas ele não se dizia ateu. E algo interessante que ele falou que na hipótese dele, na conclusão que ele chegou é que se ele tivesse um deserto, né, e tivesse algumas rochas ali e tal, ele poderia admitir que aquela formação ali teria sido feita pelo vento, né, as condições naturais. Mas se ele achasse no meio desse deserto um relógio, ele já não poderia falar que aquele relógio foi algo do acaso. Porque o relógio é um sistema muito complexo, ele tem cheio de engrenagens, essas engrenagens, umas são maiores, outras são menores, para contar o tempo em minutos, segundos e horas, né? Enfim. E com mais complexo, né, é assim, o, o, a criação, né? A gente vê que tudo depende, uma coisa depende da outra. Para uma árvore crescer, ela precisa de chuva. A gente vê que é tão diferente a água da chuva, né? Lembro que eu trabalhava numa empresa e que lá tinha um gramado, né, muito grande. E esse gramado ele via água o tempo todo, né? É uma empresa farmacêutica que tem aqui na cidade. Então, ela tinha condição de manter esse gramado o ano inteiro irrigado, o ano inteiro, o ano inteiro. Só que, como aqui em Montes Claros, eu creio que aí na Bahia também, né, a gente sabe que passa por uma época de seca muito grande, esse gramado ficava sem vida o tempo todo, sem vida o tempo todo. A primeira chuva que dava, incrível, ficava tudo verdinho, né? Tudo ficava verdinho. Por mais que esse gramado via água o ano inteiro, não ficava verde. É quando caía a chuva, é que o gramado ficava verdinho, ali toda a parte lá do jardim da empresa ficava verdinha. Né? E isso é algo tão simples, né, irmãos? E que o homem, né, como a gente sabe, o homem ele não procura, ele não quer saber de Deus. Isso é um testemunho para nós também, que hoje chegamos a esse conhecimento, né? Obviamente que quando a gente entra nessa questão, às vezes gera um pouco de polêmica, que é a questão da, da eleição, mas é simples. Nenhum homem busca a Deus, nenhum, nenhum. Quando Deus pede algo ao homem, ele faz o contrário. Né? Deus pediu ao homem para se multiplicar e espalhar pela a terra, o que como fez? Não, vamos juntar e vamos fazer uma torre e criar um nome para a gente não ser espalhado pelo mundo. E foi lá e que começaram a construir a Torre de Babel. Deus teve que vir com juízo e esse juízo resultou, né, na, na,
as várias línguas que hoje a gente vê aí no mundo, os vários idiomas, e, consequentemente, a vontade de Deus foi feita, o homem se espalhou pela terra. E lá em Atos 17, eu acho que o irmão até citou Atos 17 aí também, a pregação de Paulo lá em Atenas. Deixa eu procurar o versículo aqui. Interessante essa pregação de Paulo, porque ele chega em Atenas e ele fica indignado lá com a quantidade de deuses que eles tinham. A quantidade de deuses que eles tinham, e eles eram tão supersticiosos que eles tinham medo até poxa, será que a gente está esquecendo algum deus? Vamos fazer aqui um altar ao Deus desconhecido, né? E tinha um altar lá que não tinha nenhum Deus, era o Deus desconhecido. E Paulo usa disso para começar a pregação dele, né? Eu vou estar lendo aqui o contexto, acho que é rapidinho essa questão. Eu vou ler aqui a partir do versículo 22 de Atos 17. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, o ponto que eu queria chamar aqui, irmãos, né? Paulo vai continuar a pregação, mas é que ele fala, né, que de um só sangue, no versículo 26, Deus fez toda, né, a geração dos homens, e determinou, né, os tempos e os limites da habitação do homem no mundo. Isso tudo já estava determinado, né? Então, todo o planeta foi habitado por homens. Todo o planeta. Onde você vai, hoje você vê que teve um sinal, um homem passa ali. Em todo o planeta tem um sinalzinho de que um homem passou ali, né? E aí ele fala no versículo 27 o motivo disso, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E será que os homens buscaram? Se espalharam pelo mundo todo e buscaram o Senhor? Em todo mundo também a gente vê onde o homem passou, ele deixou um rastro de incredulidade, de adoração a ídolos, de adoração à criação e não ao Criador. E quando a gente entende isso, né, pelo menos a minha concepção, fica mais fácil de entender a questão da eleição. É como se Deus estivesse mostrando aí, tá todo mundo, ninguém buscou ele, ninguém buscou a Deus. Que em Romanos a gente vai ver no capítulo 3, né? Não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há um só. Então a gente vê essa incredulidade, por mais que Deus
se manifesta ao homem, ele não busca a Deus. E no final, é sempre Deus agindo e nos levando até ele, né? Até aí, irmãos, queria comentar só esse ponto mesmo. Mas aí, falando aí, eu me lembrei sempre, Mário que diz isso, né? Não há ateu, né? Não há ateus. Ele fala até o exemplo de quando se abre a caixa preta de um avião que caiu, sempre se ouve piloto, copiloto, as pessoas do voo clamando por Deus, né? Naquela última hora ali. E aí eu me lembrei da passagem do Salmo 2, que aqui está, acho que no contexto do reino milenar de Cristo. Fala assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se a, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então aqui os gentios, os povos, os reis e os príncipes, é, eles não, aqui não diz que eles não creem que há um Deus, né? Aqui diz que eles não querem Deus, né? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, todos sabem que existe Deus, né? Porque a palavra fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade, né? Então ele tem ciência de um Deus e de Deus, né? Na verdade. A verdade é que a gente não quer, né? E como Marden falou lá de Romanos, que não há ninguém que busque, a gente também nunca quis. Eu precisou nos buscar, né? Senão a gente seguia também sem querer. É o final, né? Se o Senhor não nos buscasse, eu não me lembro de nenhuma vez na minha vida ter me interessado pelas coisas de Deus até o dia que Ele me abriu os olhos. Né? E é com todos. Então, o homem ele pode dizer que pode querer ser ateu, né? Ele pode querer, sei lá, é, criar pensamentos que provem na sua mente, que provem a inexistência de Deus e fundamentar isso com muita sabedoria, né? Humana. Que não há Deus, né? Não existe Deus. Mas, na verdade, é da boca para fora, né? É o homem querendo, não querendo Deus, né? Não querendo, como aqui fala. Né? Rompamos, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É sempre querer andar em independência de Deus, né? Para fazer o que bem entender, ser dono do seu nariz. Ele pensa que se ele se curvar a Deus, ele tem que andar segundo a vontade de Deus, e isso não é a vontade da gente, né? A gente quer fazer, na nossa incredulidade, a gente quer ser livre, ou pensa que é livre, né? É fazer o que dá na telha. E Deus vai proibir eu fazer isso, vai fazer eu fazer aquilo, então eu vou fugir disso, dessa história de Deus, né? Na verdade, ele sabe que existe Deus. Interessante isso aí que o Elton falou, e eu, né, desde de sempre eu nunca me considerei ateu, não, mas na juventude, né, enquanto eu não conhecia o Senhor, eu tive muitos amigos que tipo assim,
blasfemavam mesmo e se diziam ateus, até hoje se dizem, né? E tudo que vocês pensaram de ruim aí falavam, né, de Deus. Eu, como não estava, fui criado no catolicismo, né, e aquele catolicismo não praticante, que na verdade é a mesma coisa de nada, né? Eu não me importava, né? E tinha esses amigos e, assim, é interessante que depois que eu converti, nunca quiseram saber, né? Já tentei falar de Senhor para eles e tal, nunca quiseram saber. É interessante que quando ele entra qualquer outro assunto assim de religião, de outras religiões, eles se interessam, né? É incrível isso. É mitologia nórdica, é mitologia grega, não sei o quê. E esses colegas meus é totalmente interessado por essas coisas, né? Isso é interessante mas quando quer saber de Deus, não quer saber. Não quer saber de Deus, não quer saber. Não, se pegasse esse raciocínio deles, né, seria mais uma mitologia, mas não quer saber. Incrível. O homem não quer saber de Deus por si só, ele não quer saber. Eu sei que o irmão o Elton está falando, ele sabe de Deus, ele sabe que há um Deus, todos sabem, né, mas o que é o pecado? O pecado é justamente isso, né, irmãos? O pecado é você estar à parte de Deus. E é o que o homem natural quer estar à parte de Deus, ele não quer ter nada com Deus. Eu não sei, mas eu acho que os irmãos já levantaram a mãozinha aí. Acho que foi o José Nilton levantou. Irmão, ele fez a pergunta. Existe uma pergunta dividida em três que eu faria ao irmão Mário na sexta, mas ele saiu antes em razão do cliente especial. Toca nessa questão dos inexcusáveis. Assim, posso perguntar aos irmãos, caso contrário, pode ser deixado para a sexta, sem problemas. Irmão, eu penso que pode fazer assim, né? É bom que a gente pode meditar sobre isso, né? Na sexta passada, o irmão Mário saiu mais cedo em razão da. Calma aí, tá mandando mais questões. Pronto, tá beleza, irmão. Vou estar lendo aqui novamente. Na sexta passada, o irmão Mário saiu mais cedo em razão do seu cliente especial e disse que na, oportun... na oportunidade em que Deus liberar Satanás, este irá levantar um exército, principalmente de jovens, pois não tiveram esse conhecimento do Evangelho. O que desejaria perguntar era: eu posso dizer que as crianças e jovens que nasceram e cresceram e não conheceram Jesus nesse período seriam os Gogs e Magogs? E qual a relação dos Gog e Magogs como sendo filhos de Adão? E se esses jovens não conheceram Jesus nem pelo testemunho da criação, terão como serem salvos? Ou esse período do milênio há também o testemunho da criação e são inexcusáveis? E Noé não passou para a geração e assim sucessivamente quem era Deus? Eu não entendi essa última pergunta. E Noé não passou para a sua geração e assim sucessivamente quem era Deus? Deixar os irmãos aí responderem aí. O irmão José Nelson colocou aí dois períodos, né? Um período milênio aí,
o milênio, e depois, e também ele falou aí sobre Noé, no caso aí, após o dilúvio, né, era aí pós-diluviana, vamos dizer. Mas, no milênio, o que vai acontecer quando, no final do milênio, Satanás for solto, né, e aí vai formar esse grande exército, esse Gog e Magog aí nos fala de algumas regiões, se não me engano, Gog são regiões ali da Rússia, alguma coisa dessa, aqueles povos ali daquela região ali. Magog, eu não sei direito não, mas É o se não me engano, extremo Oi? norte, irmão. É o extremo Gog, norte. Gog, né? Aí o extremo E norte a gente vê Magog, no mapa, que é a Rússia e a China. certo. E Magog, você sabe, Marley? Magog, se não me engano, isso é uma preposição, eu acho, irmão. Que é Gog e Magog. Eu não São tô, duas regiões, né? é, eu não sei ao certo, não, mas se não me Bem, engano é algo assim. isso, são duas regiões, né? São povos de determinadas regiões. Mas o que acontece no milênio, né? A gente estava falando ontem sobre quem teve mais luz, né? E a gente falando estamos lendo aí sobre os, os pagãos, como é que eles falam aí? Pagão sem cultura, né? Vamos dizer assim, que ele está falando aí. Depois tem os gentios, o grego com cultura, com, né? Conhecimento, o judeu. E ontem a gente comentou também sobre nós, os cristãos, né? Que temos mais luz ainda do que os judeus. Mas no milênio, né? Depois de um período de 1000 anos de reinado de Cristo, né? Lembre-se que o milênio é um período de 1000 anos em que Cristo vai estar reinando aqui sobre a terra. E vai ser 1000 anos para todo o mundo ver o que seria, o que é o reinado perfeito, a administração perfeita deste mundo, onde não haverá doença, não haverá violência, onde a justiça reinará ali, né? Hoje a justiça sofre, né? No milênio a justiça vai reinar. Então não vai existir esse negócio de violência, não vai existir esse negócio de a pessoa roubou ou fez cometeu algum crime, algum ato de injustiça e ela não pagar pelo aquele ato. Pelo contrário, no outro dia, pela manhã, né, a justiça será feita. Então, todos verão esse reino do Senhor Jesus, né, reinando sobre essa terra aqui, sobre esse mundo, né, com perfeição. Não haverá fome, não haverá doença, não vai ter hospital, porque não vai ter doença, não vai ter polícia, exército e essas coisas, porque vai haverá paz, né, tudo isso a partir da terra lá de Israel, né, partindo dali e, indo, e se expandindo para todas as nações no mundo. Então, depois de 1000 anos, né, vai nascer muita gente, né, com isso, porque quem vai entrar no reino milenal é só quem creu no evangelho do reino durante a tribulação. Quem não creu, no final da tribulação ali, quando o Senhor Jesus vier, vão todos morrer. E entra no reino milenal só quem creu no evangelho do reino, né? E durante 1000 anos, claro, as pessoas vão se multiplicar, vai ter filhos, vai crianças, vão nascer, e que não passaram por aquele período lá da tribulação, que não conheceu toda aquela história lá, e que vão estar ali, que vão ser ensinadas e vão estar sendo, vamos dizer assim, educadas, ensinadas na obediência ali desse reino milenal, né, sujeita ao rei, que é o Senhor Jesus, né, mas com Satanás preso, o que acontece? Satanás não vai estar, vamos dizer assim, incitando as pessoas a se rebelar contra Cristo, porque ele está preso. Ele não vai estar tentando, né? Porque ele vai estar preso. E chega lá, no final do milênio, ele é solto, e o que é que ele faz? Ele vai regimentar um exército.
Então, o que é que está mostrando aí no milênio? Né? Que a salvação, né? O homem, né? Porque muitos homens se desculpam assim, mas hoje tem injustiça no mundo, mas hoje tem doenças, mas isso e aquilo, e aí joga a culpa em Deus, né? Assim, as pessoas falam isso, e aí não quer crer em Deus porque tem violência, tem isso, tem aquilo outro, tem fome, tem aquilo outro. E o que é que esses, no final do milênio, vão se justificar para se levantar contra um rei, que é o Senhor Jesus Cristo, né, que só trouxe paz, prosperidade, né, saúde física, que eles vão viver, se eles viverem obedecendo, né, ali as leis ali do milênio, né, os mandamentos do Senhor Jesus no milênio, eles vão viver 1000 anos. Né? Então, um rei que trouxe tudo isso, prosperidade para todo mundo, paz, justiça, saúde, sem fome no mundo, nada disso. O que é que justifica chegar no final do milênio, Satanás ser solto e conseguir, né, agariar, juntar um exército para ir contra o Senhor Jesus, contra o rei, né, contra a Terra Santa, se levantando contra o Senhor Jesus. O que é que justifica aí? O que é que eles vão dizer agora aí? Hoje eles dizem, né, fazem guerra, fazem revolta, fazem rebelião, porque esse presidente aí está fazendo isso, porque o mundo é injusto, vamos falar, né, porque tem fome, tem isso, e aí depois culpa a Deus e tudo mais. Mas lá no final do milênio, o que é que eles vão justificar? Nada, apenas a maldade do coração deles mesmo, que estava lá, vamos dizer assim, encoberta pela sua obediência aparente, né, ao reino, mas, não sem ter a fé de crer no rei, no Senhor Jesus. É por isso que sempre a palavra fala, que a salvação é sempre por fé, e até mesmo lá no reino milenal, né, aqueles que realmente por fé creem no Senhor Jesus como rei, vão chegar no final do milênio e vão entrar depois no estado eterno. Os que não crerem, que vão estar só se conformando com aquele reino, né? Para o quê? Para não morrer, né? Porque se ele não se conforma, se ele se levanta contra, se ele se rebela, no outro dia é morto. Porque a justiça reina no reino milenal. Então, eles se conformam e vão fazer tudo conforme está lá no reino, quando chegar lá no final, que Satanás for solto, vai, né, fazer com que aquilo que está lá no coração dele, a rebeldia deles contra o rei, contra o Senhor Jesus, contra Deus, Satanás vai incitar para que eles se levantem e vá contra. E vão todos aí serem mortos, né? Vão todos ser mortos para depois serem julgados e lançados no lago de fogo. Então, no reino milenal, né, vai ter o testemunho da criação, vai ter o testemunho da consciência, né, da consciência deles, vai ter o testemunho da palavra de Deus, que a palavra de Deus, né, ainda vai estar lá, né, claro, e vai ter o próprio testemunho do próprio Senhor Jesus, do próprio Cristo aí, o Messias, né, de Israel, o Messias, reinando sobre a terra, e eles vendo o que é a administração do verdadeiro rei, do verdadeiro Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo. Né? Eles vão ter tudo isso aí. Então, esses jovens, essas crianças aí que depois vão, lá no final, vão se rebelar, eles vão ter até mais do que, vamos dizer assim, a igreja, mais do que os judeus, né, daquela época antes da igreja, mais do que os gentios cultos, mais do que o pagão inculto, esse povo do milênio, eles vão ter mais luz ainda, porque o próprio Senhor Jesus vai estar reinando aqui. A sua glória vai estar se espalhando sobre toda a terra.
né? Então, eles também vão ser, no final lá, aqueles que se juntarem com Satanás nessa rebelião, eles também vão ser indesculpáveis. Indesculpáveis. Qual a justificativa que eles têm para se juntar com Satanás e ir contra o Senhor Jesus, contra o reino do Senhor Jesus aqui na Terra, no final do milênio? Qual a justificativa? Né? Houve injustiça no reino? Houve fome? Houve povos que não foram, vamos dizer assim, atendidos justamente pelo rei? Houve pessoas morrendo de câncer, disso, houve pandemia, praga, não vai haver nada disso. Por que eles vão se levantar contra o Senhor Jesus e se juntar com Satanás e ir contra o Senhor Jesus? Então, vão ser indesculpáveis, porque eles têm mais responsabilidade ainda, maior responsabilidade ainda, esse povo aí no final do milênio, vão ter mais responsabilidade ainda, porque tiveram mais luz, até mesmo do que nós, a igreja aqui, em termos, assim, aqui na Terra, nós aqui na Terra, porque a gente já crê no Senhor Jesus, entende, e temos por fé que ele é o Messias que veio para o povo de Israel, e o povo de Israel não recebeu, né? E a gente sabe que ele é o rei que virá e vai estabelecer o milênio aqui na Terra. Mas a gente não viu, a gente não vai ver isso agora, a gente não está vendo isso agora. Isso ainda não está manifesto. Mas esse povo do milênio aí, do final do milênio, eles vão ter visto tudo isso. Ou seja, mais luz do que a gente. A gente aí vai estar reinando com Cristo nessa época, né? Eu estou falando assim, nesse momento agora, tá bom? Nesse momento agora, né, a gente não está vendo a justiça reinando aqui na Terra, né, o Senhor governando sobre toda a Terra e trazendo paz, prosperidade. A gente está vendo o mundo como está aí, o caos. Mas esse povo do final do milênio, ele vai ver tudo isso. Então, é um testemunho a mais para eles de quem é o verdadeiro Deus e Senhor. Então, eles se tornam ainda mais indesculpáveis, porque eles tiveram mais luz ainda, né? Vão viver durante 1000 anos sobre essa administração do Senhor Jesus, usufruindo de tudo o que, né, essa administração do reino milenal de Cristo vai trazer para eles, e no final ainda se juntar com Satanás para ir contra o Senhor Jesus e o povo santo lá na Terra Santa, né? Então, indesculpáveis. Quanto à questão de Noé, eu penso, Noé, ele falou, né? Vamos dizer assim, os filhos de Noé e Noé, eles passaram pelo dilúvio na arca e deve ter contado para as gerações deles, né? O poder de Deus, a salvação de Deus que trouxe para eles através da arca, né? E tem muitos, por exemplo, o livro de Jó, diz que o livro de Jó é um dos mais antigos que tem, né? E que Jó, vamos dizer assim, antes de Abraão lá, né, da formação do povo de Israel e tudo. No entanto, a gente vê ali Jó sendo um homem justo, um homem que cria em Deus, né? E é bem antes de Abraão, talvez ali até contemporâneo ali dos filhos lá de Noé e tudo mais, mesmo porque tem filho de Noé que Jacó não, Isaac nasceu e tinha filho de Noé ainda vivo, né? Ainda vivo, né? Porque os filhos de Noé viveram 600 anos, 400 e tantos anos. Noé viveu até o ano 2000, depois da, do dilúvio ali, né? Desde a criação do homem. Então, né? Ele deve ter falado sim, né? Falou sim, assim como Adão pecou, depois Deus vestiu com a pele lá de animais, e ele deve ter falado para os filhos dele sobre como Deus agiu com ele para cobrir o pecado dele, no caso, a nudez dele, né? A vergonha dele. E a gente sabe disso por quê? Porque Abel foi e ofereceu um sacrifício ao Senhor com derramamento de sangue. Já Caim
não fez isso. Mas Abel fez. Por que Abel fez isso? Né? Porque ele soube, através do pai dele, Adão, né, como foi que Deus cobriu a nudez dele, né, matando um animal ali, derramando sangue e fazendo a vestimenta de pele para ele e para Eva, né, para a mãe dele. Então, quando ele foi fazer o sacrifício dele a Deus, ele também pegou um animal inocente e fez o sacrifício. Já Caim, né, ele achou que podia fazer pelo esforço dele, pela obra dele, de cultivar, de plantar e tudo, e trazer o melhor do trabalho dele. E aí foi rejeitado, né? Não sei se algum outro irmão quer complementar. Alguém botou aí alguma coisa de Magog? Depois eu vou ver aqui. Fui eu, Wesley. Eu dei uma olhadinha aqui. Fala da região e do rei, né? Magog significa região ao norte de Israel, da qual o rei Gog virá para atacar Israel. E Gog é o rei, né? É porque a região norte de Israel, lá, da terra da Palestina ali, é a parte ali onde tem a Rússia, né, toda aquela região da Rússia ali, fica ao norte de Israel. Geralmente, quando a Bíblia fala assim, tem como referência a terra de Israel. Aí, quem está lá ao norte, quem está ao sul, por exemplo, quem está ao sul, o Egito, né, aquelas nações ali do Egito, ali embaixo, Etiópia, tal, né? Aí eles vão fazendo a referência como ponto central a terra de Israel ali, né? Terra Santa, vamos dizer assim. Sobre o comentário que o irmão Mário fez, são 1000 anos, né? Em 1000 anos vai nascer muitas pessoas. Eu acho que quando o Mário falou jovens, ele não estava generalizando que vão ser os jovens, né? Vão ter. O Bruce ele coloca as passagens aqui. Eu vou até apresentar esse trechinho do Acontecimentos Proféticos, que é rapidinho, comentário dele sobre isso. Acho que dá uma luz assim, para a gente, os versículos também que ele cita, para mostrar essa questão dessas pessoas que vão estar ali sujeitas à administração de Israel, né? Que naquela época Israel será a cabeça das nações, né? Porque o Senhor vai fazer Israel de cabeça das nações. Mas não quer dizer que essas nações sejam convertidas. Não quer dizer que essas nações são nações de crentes. E ele cita alguns versículos aqui, a gente pode ler, que vai dar um entendimento maior para a gente também nessa questão. Eu vou compartilhar a tela aqui do Acontecimentos Proféticos. Acontecimentos Proféticos. A última rebelião. Tá lendo aqui para os irmãos, né? Esse trechinho aqui, ó. Ele fala: embora a glória, poder e majestade do Senhor sejam manifestados por toda a terra, muitos ainda renderão apenas uma obediência fingida ao Senhor. Aí ele vai citar Deuteronômio 33, 29. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos. O John Nelson Darby coloca: te serão bajulados, né? Com bajulação. E tu pisarás sobre as suas alturas. A segunda referência, Salmos 18, 44. Em ouvir a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. E os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. Então, aqui está falando do milênio, e desses estranhos aí são justamente essas nações que vão estar servindo e estar obedecendo por medo. Vão estar
que o irmão coloca aqui, né? Vão estar bajulando ali o povo de Israel. Não vão estar servindo por espontaneidade. Ele colocou mais algumas referências aqui. Tá? Vamos ler, né? Salmo 66. Tinha abrido essas duas aqui. Abri 66. Salmo 66. 3. Dizei a Deus, quão tremendo é tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Ele continua, segundo Samuel 19, 18 a 23. É um trecho mais longo, irmãos. Eu creio que aqui, pelo que a gente já leu aqui, os irmãos podem estar conferindo aí depois, para não alongar tanto, né, irmãos? Conferir depois esses versículos aí. Mas a gente vê que esses povos que vão estar sujeitos ali, né, como o irmão falou, estão em obediência fingida. Né? Ele continua, quando o período de 1000 anos do reino de Cristo, o milênio, estiver chegando ao final, Satanás será solto do abismo para provar os habitantes da terra, não os do céu, da terra, por um breve período. Ele enganará aqueles que renderam obediência fingida no reino e os reunirá em rebelião contra a amada cidade de Jerusalém. Aí, essa questão, né, que a gente está falando. Ele vai continuar quando os revoltosos liderados por Satanás subirem contra a cidade santa, o Senhor fará chover fogo do céu e os destruirá. E aqui, né, depois é o juízo final. Então, é uma breve, podemos dizer assim, é um breve contexto que não tem muito assim para a gente falar, são jovens, são velhos. Não, são as nações gentias que estão em sujeição por medo, por fingimento, mas são incrédulos. Né? E em questão ao que o irmão falou de Noé, né, que o irmão Wesley já pontuou, naquele momento não tinha as Sagradas Escrituras, né, mas tinha o testemunho oral deles, né, que eles presenciaram, né, que Noé trouxe com seus filhos, e quando a gente está lendo o livro de Jó, isso é bem interessante, que os 3 amigos de Jó vão falar a percepção deles de Deus. Que, obviamente, no final, Deus vai mostrar que eles estão errados, mas tem coisas que eles falaram que estava certa em relação a Deus. Né? Tem princípios que estão corretos. Mas uns falam assim, eu tenho visto isso. Desde o princípio, os antigos falavam isso. Os 3 vão falar de 3 situações. Um vai falar da consciência, se não me engano. Né? E vamos usar exemplos para mostrar que Jó era culpado. Que Jó, aquilo que aconteceu com Jó é por causa do pecado dele, que tinha pecado. Mas aí, no próprio livro de Jó, mostra que Deus deu testemunho de Jó, que Jó era justo. Né? O que Deus precisava tratar com Jó era, podemos dizer assim, a soberba de Jó. Né? Ele precisava mostrar para Jó que não era a justiça própria dele que fazia ele aceitar a Deus. Né? Então, e aí a gente vê ali que não tinha lei, não tinha sacerdote, não tinha nada disso. Né? O que Jó, aquela coisa, né? Que nem os irmãos falam, o que Jó ouviu e teve de Deus, ele reteve. Né? Ele sacrificava os animais, né? Quando os filhos dele saíam para alguma festa, alguma coisa assim, Jó sacrificava animais pelos filhos deles. Ou seja,
com medo de algum filho dele ter pecado contra Deus, ele ia lá e sacrificava um animal. E isso aí nos remete ao que Deus fez lá em Gênesis, para cobrir a nudez de Adão. Então, eles tinham esse testemunho, da mesma forma que Abel fez. Abel teve esse testemunho de que o que era agradável a Deus não era o que a gente produzia com as nossas mãos, mas era um sacrifício que só o sangue poderia oferecer, né? Então, por esse testemunho, o que eles tinham ali, eles retiveram, né? Mas aí só foi se perdendo. Aí a gente já vê essa questão que a gente leu lá em Atos 17, de que quando Deus falou para o homem se espalhar, ele quis se ajuntar. Então Deus vem com juízo e espalha o homem pela terra. E lá em Atos 17, Paulo fala, né, que Deus determinou os limites e os tempos para que esses homens buscassem o Senhor. Eles buscaram o Senhor? Não buscaram o Senhor. Eles começaram na incredulidade deles, começaram a construir templos, a adorar a criação. Aí o que é que Deus faz? Pega um homem e, em vez de dar poder sobrenatural a esse homem para fazer coisas... Não, ele pega esse homem, que o nome era que é Abraão, né? Mas não era esse o nome de Abraão, como é que era, irmãos? Era Abrão o nome dele. Então, ele pega Abrão, tira Abrão, chama Abrão para fora dali da terra dele, de Ur dos Caldeus, né? E separa Abraão daquilo ali tudo. Ele passa a chamar Abraão de Abraão, né? Porque Abraão teve fé em Deus. Mas Abraão não viu as promessas que Deus deu para ele concretizadas na vida dele, por assim dizer. Ele continuou sendo um nômade, né? A gente vê Estevão falando disso lá em Atos 7. Né? Ele não tinha o espaço de terra, ele não tinha o espaço de terra que cabia no pé dele, né? Fala assim, nem o espaço da terra que ele pisava era dele. Mas Deus prometeu que aquela terra ali seria dele, a terra de Canaã, que é a terra prometida. E Abraão creu. E aí o resto da história a gente sabe, né, irmãos, como é que acontece, né? Desse homem, Abraão, esse homem de fé, Deus daria a ele um descendente, o descendente da promessa. Esse descendente é Cristo. Então, no meio dessa incredulidade toda, que todos eles tiveram a oportunidade de presenciar a criação e também, né, desses oráculos que passavam verbalmente ali naquele princípio. Eles tinham esse testemunho. A gente vê isso claramente lá nos amigos de Jó, mas que já estava, de certa maneira, distorcidos, começando a se distorcer. Ou seja, por que estava distorcendo? Porque o homem estava colocando o que ele achava de Deus. Os amigos de Jó falaram coisas corretas, mas falavam coisas erradas. No final, precisou Deus falar, é para você corrigir seus amigos e oferecer incenso, um sacrifício a eles, porque eles não falaram retamente sobre a minha pessoa. E Jó, nessa figura do Senhor Jesus Cristo agora, intercede pelos seus amigos, e agora seus amigos estão livres do julgamento de Deus. Mas a gente vê ali claramente a raiz, né? O homem tinha conhecimento de Deus, mas ele já estava colocando o conhecimento dele mesmo. Eu acho que é isso, eu tenho visto que acontece assim, quem é bom prospera, quem não é bom não prospera, morre, adoece, enfim. Eles começaram a colocar o que eles achavam. E aí é daí que começa o mal. Onde o homem, eu acho isso. Então, eu acho que é isso aqui que é Deus. Essa aí é uma incredulidade e principalmente é uma soberba, né? Quem somos nós para falar algo de Deus se não for pela palavra de Deus?
ou se não for pelo esse conhecimento que a gente tem pessoalmente agora com ele. Eles não, eu acho que é isso, é aquilo, e acusando Jó o tempo todo. Né? Então, ali a gente já vê que esse conhecimento de Deus já estava começando a decair, isso foi decaindo, até o momento que Deus tira esse homem, Abraão, e fala, desse homem eu vou trazer o herdeiro da promessa, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Enfim, até aí, irmãos. É só lembrar que no milênio aí, né? O jovem ali no final do milênio vai ser jovem de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Não sei se jovens aí no final do milênio que acho que até Mário falou, né? Não sei se jovens assim, só com 100 aninhos de idade, 200 aninhos de idade, 300 anos, entendeu? E aí vai. Ô, irmãos, essa questão de jovens que a gente está citando a todo momento, tem alguma passagem bíblica que fala que esses povos vão ser jovens? Que eu percebo que a gente fica muito preso a essa questão de jovem, 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 mas eu não sei se isso é bíblico ou é apenas uma análise que os irmãos fazem, entende? Porque às vezes a gente pode ficar tão preso a um detalhe de um comentário e tentar justificar isso e acabar, sei, né? Então, eu pergunto aos irmãos se tem algum ponto disso que fala que vão ser jovens. Não, aí quem perguntou foi o José Nilton que colocou essa questão do jovem aí, né? Aí eu coloquei isso que jovem aí, esses jovens aí, né, como alguns estão colocando, vão ser pessoas de 100, 200, 300 anos. Né? Quando eu falei, no final do milênio, que Satanás for solto e ele vai arregimentar, né, uma grande multidão aí, serão, né, de todas as idades ali, né, no milênio. Não tem essa questão se é jovem, se é velho, se não é, não tem essa questão. Por exemplo, aqui, Ah. tem um livro aqui do irmão Bruce, do Apocalipse, que ele comenta o seguinte, falando sobre a soltura de Satanás. O irmão Mardi leu do Acontecimentos Proféticos, e aqui no de Apocalipse diz assim, aqueles que seguirem Satanás são chamados de Gog e Magog, mas eles não são as mesmas pessoas de Ezequiel 38 e 39. Aqueles que seguirem Satanás nesse tempo são assim chamados porque têm o mesmo caráter ímpio da incredulidade. Deus usará esse evento para levar Satanás e todos os que o seguem para o seu fim definitivo. Então, a explicação do irmão Bruce aqui, né, dessa figura de Gog e Magog, não é para... acredito que a explicação dele não é para dizer que quem Satanás vai reunir vai ser de tal canto e tal canto, mas é apenas uma figura... apenas uma figura para dizer de como seria esse tipo de multidão. E aí eu fui aqui em Ezequiel 38 para ver, né, quando fala de Gog, e aí fala o tempo todo de multidão, grande exército. Deixa eu ver aqui um ponto. Ezequiel 38, verso 4. Fartei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, te levarei a ti, e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. E aí, lá em Apocalipse 20, quando é dito que Satanás vai reunir, fala que vai ser a quantidade da areia do mar, não é isso que fala lá? A fim de reunir-nos para a peleja, aí, ó, do verso Apocalipse 20, verso 8. A fim de reunir, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, eu acredito que, vendo esses versículos, o foco aqui não é se vão ser jovens, se vão ser velhos, o fim é, quem vai participar dessa guerra são pessoas incrédulas. E como o irmão Wesley falou, não é porque eles não tinham conhecimento do Senhor. Inclusive, no milênio, eles vão ter claramente o testemunho do Senhor,
porque ele vai estar reinando e eles vão estar cientes disso, né? Eles tiveram que ficar, como posso dizer, bajulando, né? Como os irmãos já citaram, mas depois eles vão se rebelar. Então, eles foram bem mais iluminados, né? Sobre essa questão. Então, eu acredito que o propósito não é querer saber se Gog e Magog são vocês os jovens. Eu acho que essa pergunta não chega a fim nenhum. A questão é, esses incrédulos, Gog e Magog, pelo que o irmão Bruce explicou, que eu também acho que eu acredito que seja o sentido, é que vai ser uma grande multidão. É por isso que é dita essa figura, Gog e Magog. São uma multidão de incrédulos contra o Senhor. Mas assim como em Ezequiel 38, o Senhor fala que vai destruir esse exército, vai ser a mesma coisa que o Senhor vai fazer nessa guerra toda. E sobre a questão de Noé, se Noé passou ou não para os seus descendentes sobre Deus, para que tenham conhecimento, a gente leu esse versículo no início aqui da reunião, que aqui Deus já explica tudo. Romanos 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso aqui, eu acredito que aconteceu depois do dilúvio, porque antes do dilúvio, as pessoas não idolatraram animais, e nem buscaram, nem começaram a inventar outros deuses. Isso foi depois do dilúvio. Acredito, né? Porque quando fala de Abraão, quando foi separado do seu povo para ir para a nova nação que Deus tinha escolhido, logo depois ele vai para o Egito e tal, e já tem aqueles deuses. Então tem todo um fato histórico aí depois do dilúvio até esse momento, as pessoas já começaram a se tornar idólatras. O que o Espírito Santo de Deus já nos revela aqui no verso 21. Tendo conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento de Deus, mas deixaram, não quiseram mais saber, e começaram a fazer outros deuses de acordo com seus gostos. É exatamente isso aí que o irmão Michel falou, complementando aí, né? O Gog e Magog, a gente já viu aqui no verso 8, essa multidão vai ser dos 4 cantos da terra, ou seja, é de todas as regiões da terra aí que vai ser levantada. Então, o Gog e Magog está fazendo uma referência mais ao espírito dessa multidão, o espírito no sentido, o espírito deles, que é o espírito de quê? Um espírito de rebeldia e de incredulidade contra Deus, contra o Senhor, né? Então, é isso que esse Gog e Magog aí está representando, mas Satanás vai juntar essa multidão dos 4 cantos da terra, ou seja, ao redor ali da terra de Israel vai se levantar, de todas as nações vai se levantar gente que estava apenas se submetendo ao reino do Senhor Jesus, né? E depois vão ser levantada, né? Regimentada por Satanás para se levantar contra o Senhor Jesus. Então, é isso. Acho que quando o irmão Mário falou que o irmão José Nil está perguntando aqui, onde estão, então, aqueles que não conhecem Jesus, dito pelo irmão Mário? Né? Eles estavam ali, são esses que se levantaram, que Satanás vai juntar contra o Senhor. Porque esse conhecer aí, né, é o conhecer da fé, é o conhecer de crer, né, que o irmão Mário está falando. É o conhecer de crer. Porque, né, muitas pessoas, quantas pessoas aí, se você for aí no mundo hoje, nesse mundo cristianizado de hoje, ocidental cristianizado, e você perguntar a alguém, você sabe quem é Jesus? A pessoa fala, é Jesus. Todo mundo sabe de Jesus, Jesus, tal. Agora, quantos desses creem em Jesus, conhecem Jesus? Né? Então, tem uma diferença. Né? Então, o que o irmão Mário está falando ali é desse conhecer, né, do crer. Esse conhecer do crer. Não é simplesmente o conhecer porque sabe que existe, ou sabe que teve um fato histórico lá, que tem uma pessoa chamada Jesus e tal. Não é esse conhecer. É o conhecer que nós hoje desfrutamos, que é o conhecer por fé. Né?
Só para complementar, irmãos, e como está em Romanos mesmo 1:20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Independe de época, de tempo, a criação de Deus está desde o início. E todos que nascem passam a conhecer a criação de Deus. E se alguém não crê que para essa ordem e para essa criação, que não existe um Deus perfeito, com toda a sabedoria, com todo o poder, com certeza tem que ser inexcusável mesmo. Porque é impossível não crer que exista um Deus. Como não crer? A gente continua aí, Marder. Tô, tô lendo aqui as perguntas aqui para ver se não tem nenhuma mais. Zanil, todas as questões estão tranquilas, irmão? Se tem alguma dúvida ainda, tô vendo aqui se você está querendo ainda perguntar para o irmão Mário. Eu coloquei um trecho aí, viu, Michel? Eu acho o Bruce que comenta isso com mais precisão, cara. Não sei se nem acontecimentos proféticos ou no esboço de Apocalipse. Está em Isaías 65, 19 a 20. Ele diz assim: E exultai em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eu não entendo muito bem esse versículo, só pontuando aqui, mas o irmão Bruce, ele cita esse versículo aqui, essa questão do milênio, de que as pessoas vão viver mais ali, é justamente por quê? Porque quem pecar vai morrer, quem não pecar vai seguindo. Vai ter os mancebos lá com 200, igual o Wesley falou, né? 300 anos. Enfim. Né? Vão ser preservados, né? É aquilo que eu falei, no milênio, assim, o irmão Bruce também fala sobre isso, no milênio não vai ter doença, né? Não vai ter hospitais, não vai ter violência, não vai precisar de polícia, dessas coisas todas. Então, aqueles que se submeterem ao reino do Senhor Jesus, né, e não pecarem dessa forma aí, né, cometer algum ato criminoso ou algum outro tipo de pecado, eles vão viver durante todos os 1000 anos do milênio, né, durante todos os 1000 anos. Quem nasceu lá no início, quando chegar no final, vai ter 1000 anos, né? Quem nasceu na metade do milênio, quando chegar lá no final, vai ter 500 anos, digamos assim, né? Mais ou menos isso aí. Exatamente. Compartilhar aqui. Se bem que já está dando nosso horário, né, irmãos? A gente parou aqui, ó. Criação. Só respondendo a irmã Nena acho que perguntou, sem doenças? Sim, irmã Nena, sem doenças, viu? Porque o Senhor, ele vai, vamos dizer assim, ele vai estar curando, né? Vamos dizer assim. É como quando o Senhor Jesus esteve aqui e ele não curava as pessoas que vinham a ele curava, né? Aquilo ali vamos dizer assim, um flashzinho que o Senhor Jesus estava dando daquilo que será quando ele estiver reinando aqui. Então, ele veio aqui neste mundo, andou, né, e curou, ressuscitou mortos, né, curou leproso, curou cego de nascença. Imagine quando ele estiver reinando aqui, em poder e glória aqui, né, nesse mundo ali, a partir da terra de Israel, né. Então, não vai ter doença, não. Pode continuar, Marta.
Acho que é isso, irmãos. Como já está passando um pouquinho do horário, o que vocês acham da gente continuar no próximo estudo? E parou onde, Marcos? Nessa tela que eu estou apresentando aí, a criação, no entanto, não nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Beleza, e um pouco antes a gente tinha comentado sobre o que, no caso aí? A gente comentou que Deus é bom, né? Ele fala aqui de Sim, Atos 14, 17. tá bom. Aí, Falando aí, aí, falando, aí, falando do testemunho de Deus na criação, não é isso? isso. Tá bom. Aí a gente, no próximo estudo, a gente faz daquela maneira, né? Lê lá do comecinho, que é um trecho rápido, né? A gente lê, Beleza. revê e aí prossegue. O E irmão José Nilton aí agradeceu. Aí dizer, irmão José Nilton, viu, José Nilton, que não tem problema não, você pode perguntar também a Mário, né? Pode perguntar ao irmão Mário na sexta também, na quinta, o irmão Luiz Amalfi, né? Interessante, pode perguntar, que todos nós estamos aqui aprendendo também, né? Uns com os outros. as perguntas são importantes, viu, irmão? Lembrando também, o Lemão tem bastante conhecimento a respeito desse assunto aí. É Então, mesmo, pode fazer Que depois. na sexta alemão também tá, né, Welton? é mesmo. Aproveitar para a gente entender Lemão também. é formado em Apocalipse. Ele formou nisso. Pós-graduado, né? Ai, ai. Mas as perguntas são boas porque às vezes é uma pergunta que a gente não sabe, mas a gente tem dúvida também, né? Aí dá para tomar a pergunta para a gente. Tem certificação? Não, eu sabia. Não, mano, não tem certificação não, a gente tá brincando. Mas é isso aí, irmãos. Então a gente continua no próximo estudo, se eu permitir, né? Se algum irmão puder estar dando graças para nós. Dá graças aqui. Pai, nós agradecemos a Ti por mais esse tempo. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado pela Tua palavra. Agradecemos também pelo Teu Filho, nosso bendito Senhor e Salvador, que cumpriu essa obra bendita de salvação e pôde assim nos alcançar e nos salvar. Somos gratos a Ti por isso, Pai. Nós pedimos a Ti também que continue nos ajudando a aprender mais da Tua palavra, a conhecer mais os Teus pensamentos e também nos ajudando a aplicar esse conhecimento em nossa vida prática. Nós te pedimos essas coisas, te agradecemos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmão. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos.